Bom dia para você que está chegando aqui para mais uma live nessa terça-feira. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Olha o que diz Provérbios 8:33. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que ama, perdão, porque o que me acha, acha vida e alcança favor do Senhor. Glória a Deus por isso, glória a Deus por essa palavra. Nós possamos dar ouvidos ao que o Senhor tem para dizer, né, aos nossos corações nessa manhã. Que nós possamos encontrar, né, entrar no favor do Senhor nessa manhã. Sejam todos bem-vindos. Sou Cláudia Alvim, psicanalista clínica, e é um prazer estar aqui com você todas as terças-feiras, né, com esse devocional. Então, bom dia para você que está chegando. Bom dia, Eleusa. Seja bem-vinda. Estamos aguardando aqui, então, nossa convidada de hoje, Fernanda Barzan, também psicanalista clínica, e vai estar abordando aí, né, para nós hoje, sobre a nossa criança interior. Então, como preencher, né, o nosso emocional, o nosso vazio emocional, o nosso tanque emocional, né? Então, ela vai estar trazendo aí, de forma bem lúdica, bem prática para nós, sobre esse tema que é tão importante para nós, que nós precisamos, né, entender sobre isso. Então, eu queria começar com você, enquanto ela chega aqui, vamos fazer uma oração para Deus abençoar, né? Bom dia, Eliane, seja bem-vinda. Pai, graças te damos, ó Deus, por esse dia. Graças te damos, ó Pai, pelas nossas vidas, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem levantado, ó Deus, pessoas para trazer cura, trazer bálsamo, ó Deus, aos nossos corações. Em nome de Jesus, Paizinho, que o Senhor abra os olhos do nosso coração, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, ó Deus, para que possamos, assim, entrar na presença santa do Senhor, ó Deus, e que todo conhecimento, ó Deus, adquirido, que o Senhor revele a nós, ó Deus, a verdade da Tua palavra, a verdade de quem nós somos, o que precisa ser curado, o que precisa ser limpo, ó Deus, o que precisa colocar luz, ó Deus, para que possamos varrer e limpar, ó Deus, toda a sujeira, para que possamos viver, ó Pai, de forma leve, para que possamos viver, ó Deus, uma vida plena e abundante, assim como diz a Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor tire toda a distração, que o Senhor tire, ó Deus, todo o empecilho. Em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, venha abençoar, ó Deus, a minha internet, a internet da Fernanda, de todos que estarão acompanhando, ó Deus. Em nome de Jesus, que caia por terra tudo que não vem do Senhor e que seja um momento, ó Deus, de conhecimento de verdade. Tua palavra diz que o conhecimento, ó Deus, traz verdade, a verdade nos liberta, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nos liberta de toda ignorância e de tudo que não vem do Senhor. Assim eu te peço em nome de Jesus. Obrigada por esse dia, obrigada por esse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, Fernanda, já chegou aqui. Me manda um oi para eu poder te adicionar aqui. Eu vou deixar ela se apresentar aqui para nós. Alguns já conhecem, né? Ela já esteve aqui antes. Aí, deixa eu ver aqui. Vamos ver. Aqui. Enviou o convite. Só um minutinho, vai dar certo. Bom dia! Bom dia, minha querida. Estão me vendo direitinho aí? Para mim aqui tá perfeito. Tudo certo, estou vendo certinho, que às vezes a gente abre as lives e dá uns negócios, né? Dá. Bom te ver, minha querida. Muito bom dia. Que alegria estar aqui com você mais Ai, uma que vez, te vendo. bênção. A alegria é toda minha te receber aqui. É Bom, sempre um prazer muito grande.
Deixa eu mandar aqui, então, para algumas pessoas, né? Vamos lá. Você encaminha aí. O Instagram não tá notificando, né, as nossas lives. Não sei como é que é isso daí, mas vamos mandar Isso, aqui. não tá notificando, acredito. Mandei para algumas já. Ué, para mim tá aparecendo só. Hum. Vamos lá, minha querida. Vamos lá, vou deixar você à vontade, se apresente aí, né? Eu tenho um tempinho que eu venho falando aí sobre criança interior, então você tem um conteúdo riquíssimo. Eu falei, é ela que vai fechar esse conteúdo aqui para nós, então transborde. Então vamos conversar, né? Ontem mesmo. Jesus, ajuda aí, minha luz deu uma piscada aqui, socorro. Eu ontem estava pensando, falei, gente, preciso arrumar um bonequinho que parece comigo, né? Que essa aqui não parece comigo, não. Apesar que se eu tivesse uma filha, ia ser mais ou menos assim, porque meu marido é louro de olho claro. Um filho meu é louro, o outro é parecido comigo. Quem vê os meus meninos fala assim, gente, Deus foi bom com vocês, né? Que é um parecido com cada um. Eu falei, Deus é bom, né? Em casa eu só fui forma. Só emprestou a barriga. Não, aqui Deus deu um para mim. O primeiro é o pai dele todinho, o segundo parece comigo, né? O rostinho, só o cabelo que alisou, mas tudo bem. Mas tipo, essa menininha, eu acho que ia ser lourinha assim. Mas vou arrumar uma de cabelo cacheadinho. A hora que eu achar o compro, só para dizer que é a minha, entendeu? Para dizer que é eu pequenininha, porque eu também desde criança. Vou arrumar uma para mim. Mas eu vou usar essa daqui, né? Que tema fantástico, Claudinha. Tremendo, né? Deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece. Sou psicanalista clínica pelo Instituto Fazendo Diferença. Formei na turma 3 e desde a formação não parei de atender, graças a Deus, tem fluído até hoje, a gente vem atendendo. E na prática clínica, o que a gente observa, o que a gente descobre nos atendimentos, né? Que a maioria se encaixa aqui, que todos nós temos uma criança interior, né? Nós temos. E quando vem uma pessoa para terapia, trazendo alguma queixa, trazendo algum problema, trazendo uma dificuldade, às vezes a pessoa vem por uma determinada situação específica, outra vem só para fazer análise mesmo. Então, quero fazer terapia, quero, né, trabalhar minha história, fazer o processo de análise. Mesmo assim, a gente identifica que tem essa criança interior lá, e muitas vezes machucada, com algumas feridas emocionais, né? Sim. Eu acredito que todo ser humano, né, Cláudia, que vai passar por essa terra não está livre de ter feridas emocionais. Eu sempre cito o que a Joyce Meyer fala no livro dela, Raiz de Rejeição. Acho que toda terapeuta que entrar aí vai conhecer esse livro, né? Da Joyce Meyer, Raiz de Rejeição. Ela diz assim, ó, que é impossível alguém passar por essa terra e não experimentar a rejeição. Até Jesus foi rejeitado, né? Então, assim, toda pessoa vai passar. Só que o que acontece na infância não fica na infância, né? A infância é o chão que a gente pisa a vida toda. Então, são experiências vividas ali que vão marcar a nossa história e muitas vezes vai determinar muita coisa na nossa vida adulta, né? Muita coisa. E tem algo que eu gosto muito, Cláudia, e se você quiser eu posso citar aqui também, já falei em outras lives minhas e tudo, alguns conteúdos que eu gosto de falar sobre esse assunto. Cida, bom dia, minha querida! Que tem no livro, quem já leu vai lembrar, que é as 5 linguagens de amor, mas é as 5 linguagens de amor para os casais. Interessante que é para os casais, porque tem o da criança, né? Tem o do adolescente também, né? Que, se eu não me engano, eu não li esses ainda, pretendo. Mas nesse aqui para casais, logo na introdução ali, no começo do livro, não, perdão, no capítulo 2, que é antes dele apresentar lá as linguagens de amor, ele vai trazer um conteúdo se referindo à infância. Justamente porque, gente? Porque as experiências na infância, elas também vão afetar os relacionamentos. Então, o relacionamento de casal, os casamentos serão afetados pelas experiências dessa pessoa na infância. Não tem como fugir disso. Então, ele traz esse conteúdo ali primeiro
E eu acho muito bom. E eu quero ler um pedacinho aqui para vocês, muito importante, que diz assim, ó: psicólogos infantis afirmam que toda criança tem necessidades emocionais básicas que devem ser satisfeitas a fim de que ela seja emocionalmente estável. Entre essas necessidades, nenhuma é tão profunda, nenhuma é tão fundamental, perdão, quanto a necessidade de amor e afeição. Então, ele está dizendo que necessidade de amor e afeição é fundamental, necessidade de pertencimento e de ser querida. Essas aqui, vou repetir: amor e afeição, necessidade de pertencimento e de ser querida. Então, essas aqui são fundamentais para que a criança se desenvolva de forma estável, se desenvolva de forma saudável, equilibrada, para que seja um adulto, tá, saudável emocionalmente. Não vamos dizer perfeito, que o ser humano não é perfeito, mas vai ter o quê? Saúde emocional. Ele está apresentando essas questões aqui. Com o suprimento adequado de afeição, a criança provavelmente se transformará num adulto responsável. Gra, minha querida, Gra, minha cunhada, está lá nos Estados Unidos. Beijo, minha amada. O que ele está dizendo aqui? Que para o adulto se tornar responsável, vamos dizer aqui, saudável emocionalmente, ele vai precisar de um suprimento adequado de amor e de afeição. Sem esse amor, ela terá dificuldades emocionais e sociais. Olha só, olha o que ele está apresentando aqui, né? É suprimento adequado de afeição, de amor. Aí ele apresenta o problema que vai acontecer se essa criança não receber esse suprimento de amor e de afeição. Suprindo o quê? Esse suprimento vai suprir o quê? As necessidades de pertencimento, de ser querida. Então, quando o amor e a afeição vem, ela supre essas necessidades na criança. E quando isso não acontece, qual é o problema que vai acontecer na fase adulta? Ele vai dizer aqui, ó: dificuldades emocionais e sociais. Emocionais, essa pessoa vai ter inúmeras questões com ela mesma, a gente pode até dizer uma baixa autoestima, né? E outros problemas emocionais. E sociais. O que entra aqui? Dificuldade nos relacionamentos. Por isso que ele apresenta isso aqui, porque esse livro vai falar sobre casais, né? As linguagens de amor um do outro. Aí ele já apresenta isso aqui, que vai apresentar dificuldades nos relacionamentos. Aí é muito legal, né, Cláudia? Depois você pode falar também. Muito legal que ele apresenta aqui uma metáfora de um outro especialista, de um psiquiatra, que traz uma metáfora. Ele é especialista em criança e adolescente. Ele faz uma metáfora que essa necessidade da criança de amor, de afeição e tudo, é como se fosse um tanque, e é justamente o tema da nossa live, né? Preenchendo o tanque emocional. Aí ele traz essa metáfora de que toda criança carrega um tanquezinho lá dentro. Aí eu não posso deixar, né, de mostrar, de puxar aí a sua atenção visual. Imagina um tanque lá dentro, ó. Lá no coraçãozinho dessa criança, lá dentro tem um tanque emocional. Imagina que isso aqui é um tanque lá dentro da alma dessa criança, que precisa ser preenchido de quê, gente? Que a gente leu aqui. Precisa ser preenchido de amor e afeição. Para suprir o quê? A necessidade de ser amada, necessidade de ser querida, necessidade de pertencimento. Então, essa criança tem esse tanquezinho lá que precisa ser cheio. Quem que vai preencher isso daqui? Quem pode responder aí para nós? Quem que vai fazer esse preenchimento na vida dessa criança? Quem é? Ou melhor, quem são essas pessoas que carregam a responsabilidade de fazer esse preenchimento na vida da criança? Vamos lá. Eu gosto de ver o povo falando com a gente, né, Cláudia? Uhum. Olha o comentário da Raquel. A Kel Santos respondeu os pais. A Cida respondeu os pais. Exatamente. Exatamente. Por quê? A criança vem ao mundo com um tanquezinho vazio. E ela fica aí esperando, que a criança é muito perspicaz. O que é ser perspicaz?
Eu até brinco se fala, fica com as anteninhas assim, né? Aquela anteninha ligadinha para captar todos os sinais, qualquer sinal de que ela é o quê? Amada. Então ela fica o tempo todo cuidando do que está acontecendo. Às vezes é um tom de voz, qualquer comportamento, tudo ela fica ali, ó, absorvendo, captando todos os sinais, se ela é amada ou não. Desde o ventre, exatamente, que é bem lembrado, desde o ventre, esses registros já acontecem. Porque a gente aprende, né, que a raiz de rejeição já nasce lá no ventre, né? Quando essa criança é rejeitada, já se estabelece ali uma raiz de rejeição. Bem verdade. Aí ela cresce, aí chega o ponto que eu tô falando aqui, que ela fica buscando também perceber nesse convívio se ela é amada ou não. Por quê? A necessidade, tá vazio, esse tanque precisa ser cheio, precisa ser abastecido. Mas quando essa criança vive num ambiente de abandono, de negligência, às vezes o pai foi embora, houve problemas nessa família, divórcio, separação dos pais. A criança não tem maturidade para entender o que está acontecendo no mundo dos adultos, né? Ela não tem a maturidade cerebral para interpretar, não, peraí, está acontecendo isso com os adultos, né? Está tendo essa questão aqui, mas eu não sou culpada, depois vai ficar. Ela não consegue ter essa interpretação, né, Cláudia? Ela vai absorver, às vezes, que a culpa é dela, vai absorver, papai foi embora porque eu não sou amada, estão brigando por minha culpa, é porque eu não sou boa o suficiente. Ela vai trazer para ela a culpa, muitas vezes, para quê? Para dar sentido àquele problema que ela não dá conta de entender. E resumindo tudo, nos problemas que ela vive, resumindo tudo, ela vai resumir como? É porque eu não sou amada. Eu não sou digna de ser amada. Aí o que acontece? O tanque fica vazio. Não é preenchido. Deixa você falar um pouquinho, Cláudia. É muito interessante essa questão, né? Igual trazendo desde o ventre, né? Então, assim, a gente ignora muito esse fato, né? Que a gente carrega muita coisa lá, que vem lá de trás. Então, acaba que o que nós somos hoje, o que nós expressamos hoje, é tudo, né, desse potinho aí, né, que você está mostrando, vamos imaginar, do nosso tanque. Se ele está vazio, o que a gente tem para oferecer, né? E se ele está cheio, a gente consegue pelo menos caminhar, né, de forma leve aqui nessa terra, vamos dizer assim. Então, trazer isso para a nossa vida adulta, entender isso, vai nos ajudar, né, a preencher muito desse tanque, né? E é difícil, porque essa negligência, né, dos nossos pais, não porque eles quiseram, talvez a vida foi sofrida, muito trabalho, muitas questões, né? Eles já tiveram o tanque deles talvez não preenchido corretamente, então é muito difícil a gente olhar com esses olhos e trazer para a nossa realidade hoje e trazer esse sentido, né? A Kel até comentou, não me sinto pertencente, né? Então, ou seja, em alguma fase da vida dela, faltou, né? Então, é muito difícil essa questão da criança não saber lidar com isso, e hoje, adulto, tampouco a gente saber também lidar com isso, porque ainda tem essa, né? É algo inconsciente, então a gente não está vivendo as coisas aqui agora imaginando, nossa, é por isso, foi porque lá no passado, né, eu não tive o carinho, eu não tive o amor. Infelizmente, né, a gente não anda nessa perspectiva. E trazer isso, entender isso, e é só Deus hoje, né, que preenche tudo isso em nós, né? Então, trazer isso hoje, entender e ressignificar isso, eu acho que é o que vai trazer esse sentido, vai nos fazer sentir pertencente de alguma maneira. Pode continuar. Acho que é mais ou menos, né, esse pensamento que a gente tem que olhar, né? A necessidade de pertencimento que está dentro aqui que o autor traz, né, aqui que a gente citou,
A necessidade de pertencimento ela vai ter alguns efeitos assim fortes. Por quê? Uma criança que cresce se sentindo que ela não é pertencente, isso vai para a vida toda. Leva Justamente. toda. O que acontece com essa criança no ambiente que ela sente que ela não tem pertencimento ali? Ela se sente muito insegura. É uma insegurança, ela vai sentir muito medo, ela vai sentir que ela não pode confiar naquelas pessoas. Então, você está em um lugar que você observa e os sinais vão te indicando que você não pode confiar naquelas pessoas, é aterrorizante para uma criança. É um sentimento de insegurança muito grande. E eu falo isso aqui com base, gente, não no que eu acho, deve ser isso. A gente não está falando aqui dentro do achismo, né, Cláudia? Nós somos terapeutas. Então, a gente não está falando dentro do que a gente acha que deve ser. A gente não está dando uma opinião, a opinião da Fernanda. Não é uma opinião, gente, não é o que a gente acha, não. É o que a gente observa na prática clínica. A gente traz isso daqui com conteúdo psicanalítico, né, de uma forma simples de se dizer, mas na prática clínica a gente confere isso na real. Cresce com muito medo. Medo, não pode confiar nas pessoas de dentro da sua casa. Cresce um adulto, que jeito? Dificuldade de confiar nas pessoas, ela não se dá conta por quê? Exatamente como você falou. Ela não se dá conta, não sabe por quê. Foi porque aconteceu isso lá atrás, ela não sabe. Simplesmente ela sente dificuldade em confiar nas pessoas. Fica com aquele sentimento que é sempre um peso. Fica com aquele sentimento que incomoda as pessoas. Já viu pessoa que fala assim, vim aqui te visitar, mas não quero te incomodar. Daqui a pouco eu falo, não estou te incomodando, não vou embora, que eu devo estar incomodando. Tem gente que é assim. Tem aquela sensação de que está incomodando o tempo todo. E ter uma sensação de que não pode confiar nas pessoas é muito triste. Claro, existe a realidade assim, que não dá para você contar a tua vida para todo mundo, né? Existe um limite, existe um equilíbrio nisso aí na vida em sociedade. Mas acreditar que não tem ninguém que ela possa confiar, não tem uma pessoa, não tem uma amiga de anos de pensar assim, não, aquela minha amiga, qualquer momento que eu precisar, eu sei que ela tá ali à disposição para mim, eu posso confiar inteiramente nela, que ela não vai sair contando meus problemas, que ela não vai me julgar. Sabe aquela pessoa de ter certeza que não vai julgar você? As pessoas têm muito medo de julgamento, Cláudia. De onde que vem isso? Tem medo de fazer as coisas, medo que vão pensar, medo que vão julgar, o medo do julgamento é muito pesado. Da onde que vem isso? De alguém, muitas vezes, que cresceu tendo a certeza que não pode confiar em ninguém. Então isso é muito triste, isso é muito pesado. Vem da onde? Da infância. Não se sentiu pertencente, não se sentiu querida, não se sentiu amada. Entende? E isso vai trazer efeitos para a vida adulta, a pessoa não se dá conta. E se a gente for olhar mais embaixo, vamos dizer assim, né, que na psicanálise a gente vai cavando mais embaixo, a gente vai procurando mais, né? A gente vai analisando, a pessoa vai falando, a gente vai fuçando, a gente vai investigando ali com a lupinha, a gente vai olhando o que tem mais embaixo, o que tem mais embaixo, a raiz que está sustentando esses sintomas todo. Gente, a Ariana acabou de entrar, minha querida, beijo. Todo sintoma, olha só que forte, todo sintoma, e aqui a gente se refere a sintomas emocionais, psíquicos, né? Todo sintoma é uma tentativa de solucionar algum problema. Uau. Só que é pela via errada. É uma via disfuncional, mas é uma tentativa de solucionar um problema. Só que não soluciona, acaba trazendo mais, né? Então, vamos imaginar aqui, um bem simples aqui, só para ilustrar. Imagina a pessoa que tem dificuldade de confiar nas pessoas, de estabelecer amizades, né? Algo mais simples aqui. Não confia em ninguém, não tem amiga, não sei o que, a pessoa acaba se isolando. É um sintoma, certo? Eu tenho dificuldade de confiar, não consigo confiar em ninguém, estou sempre achando que ninguém se importa comigo.
Afinal das contas, porque ela acha que ninguém se importa com ela, então não confia em ninguém. No sintoma. Por que que aí ela vai? Aí ela vai se esquivar, ela vai se isolar. Por que que ela vai fazer isso? Para evitar o quê? O que que ela quer evitar? O relacionar, né? Evitar se relacionar para quê? Para não ser abandonada, para não sentir a dor de ser abandonada, de ser rejeitada, de perceber, viu? Confiei e me decepcionou. Confiei, me machucou. Confiei, foi embora, me rejeitou. Então ela evita esse relacionamento pelo medo do abandono, da rejeição. Então o sintoma dela, da dificuldade de confiar nas pessoas, está tentando evitar um problema que é o que é a rejeição. E assim tem várias outras coisas. A Ariana falando do sofrimento, decepção, exatamente. Se machucar de novo. Perceber? Então, sempre que alguém apresenta um sintoma, um problema, na psicanálise a gente vai chamar de sintoma, apresentou um problema, uma queixa, eu tenho esse problema tal. A gente vai investigando, tá, ela está tentando solucionar o quê? Ela está tentando evitar o quê? E isso é um trabalho de análise, gente, de terapia, que leva a pessoa a esse autoconhecimento, tá? Para a gente encontrar a raiz da ferida dela, para que essa ferida seja curada. Então ela possa viver o quê? De forma saudável, emocionalmente saudável. Que lá na infância, possivelmente, ela não recebeu. Esse tanque não foi cheio dessa afeição, desse amor. Não foi cheio, tá? Desse carinho para ela se sentir querida, de afeto. Não foi preenchido lá. Aí, Cláudia, não foi preenchido, ela vai para a vida adulta com um tanquezinho vazio. Vai estar lá. Uma adulta com tanque vazio, com uma criança interior machucada, ferida, é profundo. Quer comentar mais alguma coisa? Ela vai ficar em busca, né? Atrás desse preenchimento, né? E aí é uma tal de uma felicidade que nunca é preenchida, na verdade, né? Porque não entendeu onde que está a causa, né? Onde que está o problema. Então é uma busca, é o que muitos buscam, né? Em vícios, buscam em diversas coisas, né? Da vida aí, tipo, é aquela felicidade passageira. Exato. Corre, busca, eu preciso de novo, né? Então, é uma vida sem sentido, concorda? Olha o que a Miranda falou aí. Olha o que a colocou, Fê. Eu gostava de pessoas ao meu lado, mas ao mesmo tempo tinha dificuldade de acreditar nas pessoas devido à ferida que eu tinha. Então, olha só, ela queria as pessoas ao lado, por quê? Mas não confiava. Olha para você ver. Queria as pessoas perto, mas não confiava, não acreditava nas pessoas da vida ferida. Então, ela tinha ferida, mas enquanto esse processo acontecia, ela só foi entender que era as feridas porque ela passou por terapia. E aí, queria as pessoas, mas ela queria as pessoas por quê? Medo de ficar sozinha. Ou, às vezes, alguém assim, por que ela quer as pessoas por perto? Porque está tão vazio que ela quer tentar preencher com pessoas ao redor para não enxergar o buraco que está lá, o vazio que está lá. Então, ela preenche fisicamente que as pessoas, para não olhar. Porque se ela ficar sozinha, ela vai perceber que está vazio. Aí acontece a dependência emocional, exatamente. Acontece a dependência emocional. Quando alguém chega nesse nível de dependência emocional, ela suga as pessoas, mas não consegue preencher. Olha que doideira, né? E é exaustivo, né? Aí vai para outro extremo. Vai sugar. Tem aquelas que se isola, que se esquiva. Tem aquela que parte para o excesso de pessoas ao lado dela, mas não preenche. Fica na dependência emocional, entra em relacionamentos abusivos, gente, assim, ó, as consequências são inúmeras. Não é porque a gente citou uma situação aqui que é só isso, não, né? São inúmeras na vida de cada um esses problemas de uma infância vazia, de um tanque emocional vazio. Nessa vida adulta vai ter inúmeras consequências.
Vai da análise da vida de cada um para a gente identificar o que aconteceu. Relacionamento abusivo, amizades tóxicas, pessoa que não sabe dizer não para ninguém, dificuldade de dizer não. Todos esses sintomas são uma busca para curar esse vazio. Entende? Todos esses sintomas. Aí a gente vai buscar na raiz, vai ter lá um tanque emocional vazio, né? Aí vamos lá. Se enche de pessoas ao redor, suga as pessoas, como eu estava falando antes, suga as pessoas. Por que essa pessoa às vezes vai sugar as amizades, né? Já viu gente que tem ciúme de amiga? Não quer que a pessoa tenha outros amigos, tem que ser só dela. Isso acontece. E também nos relacionamentos entre casais acontece a transferência paterna ou a transferência materna, porque são lá os seus pais que não preencheram, aí vai transferir para o cônjuge. Por quê? Vamos lá. Esse tanque vazio lá na alma é como se ficasse uma dívida. A pessoa leva para a vida adulta, é como se ficasse uma dívida. Quem que ficou devendo? Os pais. É dever dos pais fornecer esse suprimento. Nós que temos filhos, é nosso dever, nosso papel, supri-los de amor e de afeição. Claro, tem que dar limite, corrigir nos momentos necessários, até a correção também é demonstração de amor e de afeto dentro do equilíbrio, né? Mas também, porque deixar a criança entregue a si mesma, ela vai se perder. Então, quando a gente, em amor, corrige, cuida, guia, orienta, essa criança também vai se sentir amada recebendo esse limite, porque a criança precisa se sentir guiada. Então, o pai é essa figura que vai guiar esse filho para a vida, certo? Tem todas as funções dos pais, por isso que eles precisam ser funcionais. Eles precisam funcionar da maneira equilibrada para que esses filhos se sintam amados, guiados, orientados, certo? Para a vida. Quando eles não se comportam de forma saudável, aí esse lar vai ser o quê? Disfuncional. Não vai estar cumprindo o papel adequado. Não vai estar tendo a função adequada para ser saudável. Aí fica a dívida. Eles ficam devendo. Vai para a vida. Aí transfere para os relacionamentos, que é a transferência que a gente vê na psicanálise. Transfere. Vamos imaginar um casal, a mulher com vazio emocional lá, não foi amada. Vamos imaginar que esse pai foi embora. O pai dela foi embora, se parou da mãe, ela se sentiu abandonada, se sentiu rejeitada, sentiu que a culpa era dela, porque ela não era amada, levou para a vida, transfere para o marido. O que acontece? Ela fica esperando o marido preencher isso daqui. Só que o marido não vai conseguir, não, gente. Porque o grande problema é que quando a gente vai para a vida adulta, vai com bloqueio. Não é? Estava aberto na infância para receber. Não recebeu, a frustração vem, bloqueio vem junto. O que é esse bloqueio? Crenças limitantes. Por quê? Durante o processo todinho da infância, a criança foi absorvendo tudo e foi criando narrativas e interpretações. A criança não é boa para interpretar. Não é. Não é porque ela é ruim. Essa palavra boa é no sentido de capacidade, porque ela não tem capacidade cognitiva para interpretar os acontecimentos do mundo real. Entende? Ela não tem capacidade de interpretar a realidade. Ela é uma criança, o cérebro está em desenvolvimento. Ela vai interpretar. Aí vai nascendo as crenças limitantes. Aí fica o bloqueio. Não sou digna de ser amada. Só que o vazio está aqui, ardendo. Até fala assim, está ardendo lá. Querendo ser cheio. Pô, gente, é muito profundo. Não sei se eu consigo explicar o que está aqui dentro. Não sei se eu estou conseguindo. Deixa eu tentar explicar melhor. Ó, a Cida está dizendo, caiu e não conseguiu entrar. O que caiu, amiga? Acho que foi a dela, né? Tá tranquila aqui. Tá tudo certo, né, gente? Vamos lá, gente. A criança, no ambiente que ela vive, se for um ambiente muito disfuncional, a gente já citou a questão do pertencimento, tanto que ela se sente insegura, com medo, tanta coisa. E aí, sem contar os traumas que acontecem, né, Cláudia? A gente nem vai entrar aqui no viés do trauma. A net dela.
se a gente for entrar aqui no viés do trauma, para falar de trauma nesse processo todo, a gente só está citando como que a criança se sente o vazio dela. Nesse processo da infância, se a gente for falar dos traumas, daria mais uma hora de live, né? Uhum. O que acontece? Aí nesse processo todo vai acontecendo os traumas. Abuso, violência, e por aí vai. Os traumas acontecendo, se ela sente que está no ambiente inseguro, não pode confiar em ninguém, ela não vai compartilhar suas dores com ninguém. E isso tudo vai contribuir para quê? Para uma narrativa que ela constrói, e a principal narrativa que vai estar presente é que ela não é digna de ser amada. E para ela sobreviver psiquicamente, gente, para ela sobreviver nesse ambiente disfuncional, onde ela entende que não é digna de ser amada, meio que ela se divide. O ego dela, dentro dela, a identidade dela, ela se divide. De forma simples, aqui eu vou tentar explicar. A criança, com a sua essência verdadeira, fica lá dentro dela, presa. Essa criança fica presa, lá dentro. Criança machucada, que não é amada. E aí ela passa a viver como? Com um falso eu. Como assim falso eu? A pessoa fica a pessoa falsa? Não é pessoa falsa. É que, na verdade, ela deixa de viver a essência verdadeira dela e passa a viver de uma forma para aguentar e para sobreviver psiquicamente o ambiente que ela está vivendo, que ela está crescendo. Aí ela se identifica com o agressor, acontece várias coisas. Aí ela acredita que é assim mesmo. Aí ela vai trazendo um monte de crença para poder aguentar, para poder sobreviver. Por exemplo, quando é abusada, ela acredita que é culpa dela, porque ela gosta. Entendeu? E são narrativas que ela vai contando para ela mesma, para ela suportar. Só que a essência verdadeira dela, que sabe que aquilo tudo está machucando, está ferindo, que aquilo é errado, está lá presa. Só que ela não quer olhar para essa criança machucada. Ela vai viver como se... Não, eu tive que amadurecer cedo, eu fui uma criança independente, eu fui uma criança, entendeu? Que eu tive que deixar a infância cedo. Todo mundo falava para mim, meu Deus, como essa menina era independente, como essa menina se virava sozinha, como essa menina cresceu rápido, essa menina era precoce. E aí ela acha que isso é vantagem. Mas é falso. A criança que sabe que aquilo era uma negligência, que não, ela não tinha que se virar sozinha, ela tinha que ter alguém para cuidar dela. Não, ela não tinha que ser deixada sozinha dentro de casa para os pais ir trabalhar quando ela tinha 7 anos, quando ela tinha 6 anos. Estou dando exemplos aqui, tá, gente? Que a gente ouve. Ela não tinha que ser deixada lá na casa sozinha, entendeu? Assistindo televisão para os pais ir trabalhar. Tudo bem que eles tinham que trabalhar, a gente não está julgando os pais aqui, a gente está fazendo análise da realidade da criança. Não, ela não tinha que ser deixada sozinha porque os pais tinham que trabalhar. Não, ela não tinha que ser deixada sozinha, não. Porque quando ela é deixada sozinha, ela interpreta aquilo como um abandono. As emoções dela ficam com registro de abandono. Não adianta, fica. Filhinha, a mamãe vai trabalhar, mas a mamãe confia em você. Você já é uma mocinha, a menina tem 7 anos. Para pensar. Estou encenando aqui, que eu gosto de encenar. Quem me conhece. Filhinha, você é uma mocinha tão linda, você vai ficar aqui que a mamãe vai trabalhar. Mas a menina tem 6 anos. Não tem que ficar sozinha, não. Ah, mas ela já é grande, sabe até fazer o leite para ela, sabe preparar o sanduíche dela. Sim, a gente tem que ensinar autonomia para os nossos filhos na idade certinha, mas a gente tem que estar lá presente. Tem que estar cobrando nossa supervisão, nosso cuidado, e não sozinha, abandonada dentro de casa. Pior, hoje em dia, sabe o que fazem? Filhinha, você vai ficar aqui, mamãe vai trabalhar, toma, faz de conta que é o celular. Toma aqui, ó. A criança passa o dia na internet, no celular. Perigosíssimo, né? Tá lá, entregue. E nem vai lá pra ver o que estava assistindo, né? Exato. Aí, o que acontece? O que acontece com essa criança? Abandono. Aí ela acha babá eletrônica. Aí
ela vai pegar a narrativa dos adultos dizendo que, nossa, ela se vira, nem precisa me preocupar. Pensa na menina inteligente que ela se vira sozinha. Não, não era para ela se virar sozinha. Não era. Era para ter o cuidador lá. Entendeu? Não era. Isso não é vantagem. Talvez se você está me ouvindo aqui e você tem essa narrativa de que, nossa, eu me virava sozinha, minha mãe não precisava se preocupar. Quantas pessoas falam que com 6 anos cozinhava, gente? Já viu pessoas falando que com 6 anos já cozinhava? Seria bonito se a sua mãe estivesse do ladinho. Isso, filha, ó, assim que mexe o arroz. A mamãe tá aqui, aí abraça a filha. Mamãe, quando que vai estar cozido? Vamos esperar. Aí a mãe vai dar para você provar, para você ver como é que é. A mãe ali, não a criança sozinha. Não. Sozinha não. Porque a criança ferida estava percebendo que ela estava sozinha. A criança ferida estava com medo. Estava triste, angustiada, porque queria a mamãe. Mas o falso é o quê? O mecanismo de defesa. Não. Eu vou dar orgulho para a mamãe para ela ver que eu sei fazer sozinha. Eu sei fazer sozinha. E você fica pegado a essa realidade falsamente, mas lá dentro, negligência, abandono. E aí? Tentou se virar, criança. Mas aí a mulher adulta tá como? Tá como adulta? Tanque emocional como? Vazio. Aí a criança é o quê? Eu fiz de tudo, gastei energia para me virar sozinha quando criança. Mas adulta não dá conta de se virar sozinha. E ela até tenta, né, Fernanda? Uma hora. Tenta. Mas qual que é a realidade dela? Tá vazia. Aí acontece o quê? Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, baixa autoestima, dependência emocional, codependência emocional. Aí são essas questões que a gente vê hoje, entendeu? Transfere para o marido a dívida, que eu estava falando de dívida, né? Voltando ao raciocínio aqui. Dívida emocional, transfere para o outro não vai conseguir preencher, ninguém vai conseguir preencher, porque, ó, bloqueio. Aí se frustra, relacionamento não dá certo, porque acha que o outro não é suficiente. Mas não é porque não é mesmo. O outro não vai preencher mesmo, Cláudia. Não vai. Por que não vai? Porque essa é uma dívida lá da criança, lá da infância. O que a gente precisa fazer com essa criança que está presa lá? Processo de terapia, gente. Não é instantâneo, não. Não é instantâneo, não. Nosso papel aqui nessa live é entregar o quê? Um conteúdo para você, para contribuir, para trazer uma luz assim, né, Cláudia? Trazer uma luz para você pensar assim, eu acho que eu tenho um vazio, né? Dar esse start assim, eu tenho um vazio, vou buscar terapia para cuidar de mim. É a questão da nossa reatividade, né? O ser muito reativo, né? Qualquer coisa eu tô espinhando, né? Para tudo que é lado. Vem, como se diz, bateu, levou. Exatamente. Esse bateu, levou é o quê? Uma tentativa de quê? Se defender, né? Para não machucar ela de novo. Quer se defender. Aí, nesse processo terapêutico, o que a gente faz? A gente não olha pro falso eu, né? Vamos dizer assim, que está tentando até hoje sobreviver. Porque é muita angústia para uma criança cair na realidade de que, gente, eu sou negligenciada. Me deixam sozinha. Não pode deixar uma criança sozinha. Para ela é uma realidade dura demais. Dura demais, ela não dá conta. Por isso que ela vai acreditar que essa não é a realidade dela. A gente não vai olhar para essa, a gente vai olhar para que tá o quê? Ferida, machucada. Para essa. Para quê? Para a gente resgatar ela, para a gente acolhê-la, dar esse colo. O ambiente terapêutico, o atendimento terapêutico ali, no vínculo terapeuta e paciente ali, a gente cria esse vínculo que essa criança não recebeu. Olha que fantástico, Cláudia. A profissão que Deus deu pra gente, por isso que eu digo, gente, é muito do céu. Muito, muito. Porque Deus usa a nossa vida para quê? Para ajudar essa pessoa a acolher essa criança ferida. E a gente é o canal para oferecer para ela aquilo que ela não recebeu.
Não que a gente vai ser a pessoa responsável para preencher o vazio dela, mas esse ambiente terapêutico proporciona esse acolhimento curador. Porque sozinha ela não consegue olhar para essa criança, não, dói demais. Aí, nós, com a graça de Deus também, conseguimos acolher essa criança. E juntas a gente olha para ela e resgata ela, tira dessa prisão emocional. Para ela entender o quê? Que agora ela cresceu. Ela é adulta. Não é o marido que vai preencher, não é as amigas, né? Não são múltiplos relacionamentos, nada disso. Ela cresceu. E esse processo pode até doer um pouquinho, mas é doer para não doer mais. Né? Aí, essa criança é resgatada, entende que cresceu, que tem uma adulta agora que vai cuidar dela. E essa é a adulta que vai cuidar dela, que não vai deixar ela sozinha, que não vai negligenciá-la, mas que vai amá-la. Porque ela cresceu acreditando que não era digna de amor. E aí esse processo de acolhimento, de entendimento, de autoconhecimento, a gente resgata a essência dela, trabalhando a identidade dela que está aqui. A verdadeira identidade teve que ficar lá trancada, fechada. Por isso que as pessoas não sabem quem elas são, né? Quando a gente pergunta quem é você na essência, a pessoa não sabe. Tá uma bugada. Não sabe. Porque está preso lá. Aí resgata, acolhe, aí a pessoa começa a se conhecer, começa a trabalhar a sua identidade, resgata a sua identidade e aprende a ter um diálogo com essa criança. Aí esse tanque vai sendo preenchido. Que não foi lá. Que não foi preenchido antes. E, vamos dizer assim, a gente teria muito, nossa, esse conteúdo aqui dava para falar muita coisa. Eu fico até, meu Deus, tão profundo. E ao mesmo tempo fascinante, né? Mas para eu concluir a minha parte, vamos dizer assim, esse processo todinho aqui não pode ficar de fora. A clareza de entender que esse vazio, para ele ser totalmente curado, para que esse o bloqueio saia em processo. Eu posso dizer assim, né? Dentro dessa metáfora aqui, eu posso até incluir, vamos dizer assim, que esse bloqueio aqui sai em processo de terapia. Né? A terapia que vai fazer esse bloqueio sair. Sai. E agora? Quem que vai... Essa fita vermelha aqui representa o amor. Quem que vai preencher para que esse vazio que passou a vida ardendo de maneira que fica curado? Quem? Que vai preencher, que fica curado. Só que não tampa novamente, o bloqueio não volta. Ele fica aberto para quê? Para que essa pessoa faz o quê? Possa te amar como canal na vida das outras pessoas. Aí Deus te usa como canal na vida das outras pessoas. Só que quando Deus te usa, você não fica vazio. Não fica vazio. Quanto mais você derrama, mais você é cheio. Porque você entendeu. E aí, gente, para ficar claro, Deus, quando criou o ser humano perfeito, emocionalmente, psiquicamente também. Só que quando o pecado entra na humanidade, ele bagunça tudo, né? Eu falo desse jeito, bagunçou tudo. Não só a vida espiritual, né? Que o ser humano ali passou a ficar separado de Deus. Isso é terrível. Mas através de Cristo, nós somos salvos. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O nosso nome é escrito no livro da vida. A redenção acontece, a justificação acontece. Mas e na psique humana? E na alma? A gente é um ser. Corpo, alma e espírito. E na alma? Teve bagunça na alma também, na psique também. Bagunçou tudo. Né? E Deus, sabendo disso, a obra dele é completa. A obra que Jesus veio fazer é completa, não é pela metade. Deus, sabendo que o pecado bagunçando tudo, um dos maiores problemas do ser humano seria esse aqui, ó, o vazio emocional, a gente pode até chamar de vazio existencial, né? Ele sabia disso. É por isso que o evangelho
a Bíblia, as Escrituras Sagradas, vai apresentar Deus como Pai Celestial. Eu acho que essa mensagem é a mensagem que eu carrego na Terra. Somos duas. Deus é o nosso Pai. As Escrituras apresentam Deus como nosso Pai Celestial. E aí tem muita gente que vai ter dificuldade, relacionamento com Deus como Pai, por causa desse vazio aqui, e por aí vai, muita coisa, transfere para Deus também. E aí Deus, sabendo disso, é por isso que ele se apresenta como Pai. Só que o que eu achei mais fantástico, quando eu estava estudando o conteúdo psicanalítico sobre autoestima, sobre o amor próprio, de onde que ele nasce lá na criança, quando ela percebe que é amada ou não, ela espera perceber que os pais a amam para daí ela se amar. Quando ela percebe que não é amada, ela também não consegue se amar. Desse jeito. Deus, sabendo disso, que ele é nosso Pai, não é à toa que a Bíblia vai dizer que ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Por que ele nos amou primeiro? E Jesus também falou assim, né? Não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Tudo é ele primeiro. É Deus primeiro. Né? É o amor de Deus primeiro. Por quê? Porque ele sabia que a gente precisaria ser preenchido. Então, quando você entende isso, o porquê que Deus chamou primeiro, quando você compreende o porquê que Deus chamou primeiro, é para curar esse vazio. Porque a sua criança esperava perceber do papai e da mamãe. Agora, faz a sua criança interior perceber que é Deus que te amou primeiro, antes mesmo do teu pai e da tua mãe. Se eles te amaram ou se eles não te amaram, Deus já estava amando você antes da fundação do mundo. Lá no livro de Efésios vai dizer que Deus nos elegeu nele. Em quem? Em Cristo. Antes da fundação do mundo. Gente, então se antes da fundação do mundo é antes de você nascer, acorda. Antes de você nascer, ele já estava te amando. Antes da fundação do mundo, ele já nos elegeu, já nos escolheu, já nos amou em Cristo. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. E nós somos seus filhos, suas filhas. Então, você entendendo isso agora com clareza, o porquê disso, você entende que o teu vazio é preenchido pelo amor de Deus, que supera qualquer amor de ser humano, qualquer um de pai, de mãe, qualquer um. É um amor perfeito, um amor que não te julga. Ele te ama porque ele sabe quem é você. E você não é o que as suas narrativas construíram. Você não é o que fizeram com você, você não é o teu passado. Você não é a abandonada, você não é a rejeitada, você não é a abusada, você não é nada disso. Você é filha de um Deus vivo, que te amou antes mesmo da fundação do mundo. Você entende isso, esse vazio preenchido. Que lindo, né? O amor de Deus preenche. E aí sara esse vazio. Aí essa pessoa com esse vazio curado, com o amor de Deus, consegue derramar esse amor na vida das outras pessoas. E é o que a gente está fazendo aqui, né, Cláudia? O amor de Deus dizendo para você, ei, você é digna de ser amada assim. É mentira isso. É mentira. Mentira que está na tua cabeça que ninguém te ama, ninguém te quer. Mentira. Creia no que as Escrituras diz sobre você. É o amor de Deus na sua vida. Porque ele ama a sua vida. Agora, minha querida, para concluir aqui, busque autoconhecimento, busque entender a sua história, busque por que você desenvolveu determinados sintomas, busque por que você sofre com determinadas situações, porque tantas situações são gatilhos para te machucar, para te ferir. Tá? Busque esse conhecimento, porque esse processo de terapia também, eu acho que é o maior benefício, vai te aproximar de Deus. Aproxima, né, de Deus. Eu acho que é o maior benefício. Aproxima de Deus. Eu atendi um paciente, Cláudia, que não vou falar dos problemas dele todo aqui, não, mas só um pontinho assim que eu achei muito legal. Ele tinha muitos traumas e ele falou assim, eu oro e sempre falo com Deus. Ele ainda fez assim com a mão. Eu oro e falo com Deus, assim, ó, Pai da eternidade. Aí eu falei, como é que é? Você ora falando o quê? Pai da eternidade. Eu falei, Pai da eternidade? Você sempre ora assim, falando assim, Pai da eternidade? Sim, falo isso com Deus. Eu falei, aham. Falei, volta aqui. Aí que tá o problema. Ele não é Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade, mas olha aqui. Ele é seu.
Pai. Quando eu falei assim, ele parou. Falei, percebeu como é que você ora? Pai da eternidade. Como você ora falando Pai da eternidade, você já põe ele numa distância. Você botou ele distante de você. Pai da eternidade. Não, é seu. É seu pai. Naquela hora ele parou assim, ó. Parece assim, sabe? É seu pai. Jesus, quando ensinou o modelo de oração, Jesus falou assim, ó. Quando orardes, dizei, Pai nosso, é nosso, é meu, é seu. Então, toma posse, é seu também. É seu pai. Porque na história dele tem ferida paterna, tem um monte de coisa. Aí esse ponto eu puxei. Meu pai. Ele até orava, até buscava, mas tinha a distância. Aí eu falei para ele sobre esse se aproximar de Deus como pai. É seu pai. Ele sabe quem é você. Ele conhece seu coração, sua história. E serve para você também que eu vou falar aqui. Eu falei para esse paciente falar para vocês também. Deus não desperdiça nada. A sua história curada, a sua dor curada será seu maior ministério. Eu acho não, vamos dizer assim que eu tenho certeza. A gente fala eu acho só por assim para não parecer presunção, né? É como se fosse me fugiu a palavra agora, uma modéstia, né? Uma questão de modéstia, vamos dizer assim. Mas eu tenho certeza. Eu carrego essa mensagem assim não que é minha, né? Mas é o que flui de mim sobre a paternidade de Deus, porque eu não conheço meu pai biológico. Não conheci meu pai biológico. Então, talvez a minha criança, entendendo, né, com o conhecimento que a gente vai adquirindo, por que a minha criança registrou se meu pai biológico não me quis? Por que ele não me quis? Eu tive um pai adotivo, né, que me registrou, me criou e tudo mais, né? Mas o biológico não. Aquele que eu carrego o DNA, não. Por que a minha criança registrou? Não me quis, rejeição, né, abandono, por aí vai, essas coisas que a gente cita aqui. Mas eu já entendi. Meu Pai Celestial não me rejeitou, né? Então, essa ferida curada se torna um ministério. Essa ferida curada se torna uma mensagem para outras pessoas que carregam essa ferida. Né? Possivelmente por isso que essa mensagem jorra. Entende? Que a minha criança já sentiu essa dor. E hoje não mais. Eu encerro aqui, eu concluo aqui. E agradeço pela oportunidade. Obrigada a todos que passaram pela live, que comentaram. A Raquel dizendo, estou nesse processo. A Ariana disse, que lindo, libertador. É libertador esse processo, né? Aprendendo a ver ele como pai, isso é libertador, a Cida falou. É isso aí, minhas queridas, muito obrigada. Deus abençoe. Claudinha, muito obrigada. Muito bom estar aqui com você de novo. Gente, nós fizemos uma live acho que ano passado, né? Foi sim. Foi sim. Foi bênção demais. E só concluindo a sua fala aqui, né? A cura, ela está dentro de nós mesmos. Basta, né, a intencionalidade da nossa parte em buscar e, como você falou, em sentir essa dor para nunca mais voltar a sentir, né? E muito lindo de tudo isso, que eu tinha separado um versículo para fechar, né? E é tudo isso. Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te escolhi. E antes que saísse da madre, antes mesmo, né, de nascer, eu te consagrei, ou seja, eu te separei e te constituí, né? Eu te nomeei. Imagina, você tem seu nome, eu tenho o meu nome. Ele me separou, ele falou, ela vai ser a Cláudia, Claudinha, né? Como a maioria conhece. Então, o que mais nós podemos dizer, né? Fecha Olhar, né? É olhar para dentro, né? Como a Neuci tinha pontuado aqui, a questão da nossa identidade, ela está onde? Né? Ela está no Senhor. Buscar a nossa identidade no Senhor, né? A Daiane pontuou aqui muitos problemas. Busque ajuda, minha querida. Busque ajuda, você vai encontrar esse preenchimento desse tanque, né, emocional que a gente precisa, sarar essas feridas dessa criança, né,
para que ela pare também de ferir, porque quando nós estamos feridos, naturalmente nós vamos ferir. Uhum. Então, é encontrar esse lugar de bálsamo, né? Que é só no Senhor mesmo, e é buscando, vai doer, vai te machucar, mas o crescimento que é? Dói crescer, né? Crescer. Então a gente precisa, assim, né, buscar isso com intencionalidade, muita intencionalidade. E não é fácil olhar para essas questões, né? Sim. Não é fácil. Mas é olhando que a gente encontra a cura. É olhando que a gente encontra o sentido, é olhando que a gente encontra a paz, que excede todo entendimento, e a gente consegue ter essa vida plena, que é o que a gente busca. É uma felicidade constante, ela não oscila, né? Não, ela Uhum. não é passageira. Então Aí, ó, se alguém quiser fazer o print, faz agora. ó, coisa boa. Vou mostrar meus apetrechos. Vai Eu lá. ainda vou formar os meus. Faz o print aí. Pronto? Coisa linda. Sim, tá. Você sempre faz. Vamos lá. Mariana, vocês fizeram, gente? Depois vocês marcam nós lá, por favor. Para nós é uma alegria, né? Muito, muito. Esse versículo fechou com chave de ouro, Claudinha, né? Resumiu tudo que nós falamos aqui. Perfeito. Deus é maravilhoso. Nos escolheu. Nos amou. Amém. Obrigada. Glória a Deus por isso. Eu que agradeço. Obrigada por aceitar esse convite. Que Deus abençoe sua casa, sua vida e seu ministério, né? Que é muito lindo e precioso. Amém. Um beijo. Até semana que vem. Deus abençoe vocês.